Quantas escalas tem na música japonesa tradicional e quais são elas? Eu vou mostrar elas rapidamente aqui primeiro e depois a gente vai ver em detalhe a lógica, com a intenção de descomplicar e mostrar que existe uma estrutura, uma arquitetura muito interessante e compartilhada entre as escalas. Então elas são 4 e eu vou demonstrar elas aqui em Dó, como a nota inicial, assim como se fosse um shakuhachi 2.0, né, um nisshaku, ou se a gente afinasse em geral um tsugaru shamisen com ichi no ito em Dó, soaria assim mesmo. Então, a primeira ficaria com esse som. A segunda, sem que exista necessariamente uma ordem. A segunda, na ordem que eu escolhi aqui, seria com esse som. A terceira, com este som. E a quarta, que seria de Okinawa, ou Ryukyu, com este som. Bom, agora vamos aos detalhes, né? Talvez você tenha percebido, olhando ou ouvindo, mas não necessariamente, que em todas as 4 escalas existem 3 notas que estão sempre presentes, né? Então essas 3 aqui estão sempre presentes, o Dó, o Fá e o Sol, caso a nota inicial, né, seja o Dó. Claro que se a nota inicial for outra, por exemplo em Ré, seriam essas 3, Ré, Sol e Lá, assim como é num shakuhachi 1.8 mesmo, né? Então essas 3 notas estão presentes em todas, e por isso que eu coloquei 2 interrogações, porque as 4 escalas são pentatônicas, ou seja, elas têm 5 notas cada uma das escalas. Então, se tem 3 que são sempre presentes, só restam 2 para a gente preencher, né? Então, eu coloquei esse símbolo aqui unindo, né, essas notas, porque é como se a gente tivesse 2 blocos, realmente a gente tem. O primeiro tem um intervalo de quarta, na terminologia europeia, ocidental, né, entre Dó e Fá, e depois a gente também tem um intervalo de quarta entre Sol e Dó. Então são 2 blocos simétricos, eles são iguaizinhos um ao outro, né? E dentro do primeiro bloco a gente só vai escolher uma dessas notas aqui para ser essa interrogação, e dentro desse outro bloco a gente só vai escolher uma nota para preencher essa interrogação aqui, né? E é interessante a gente ver na tablatura de shamisen em Nihagari, que fica bem simétrico mesmo, né? Porque a gente tem aqui Dó e Fá sendo 0,4 em Ichi no Ito e Sol e Dó sendo 0,4 na Ni no Ito. E o número que a gente colocar aqui nessa interrogação, em geral, em 3 das 4 escalas, vai ser o mesmo número que vai na segunda. Então se a gente colocar 1 aqui, a gente vai colocar 1 lá, que seria um semitom acima da primeira nota, e aqui um semitom acima, né, do Sol lá. E aí as 3 que estão sempre presentes são essas, e aqui a gente colocaria 1 e 1. Né? Se a gente colocar 2 e 2, ficaria assim. Se a gente colocar 3 e 3, assim. Se a gente colocar o 3 sustenido, né, o símbolo de sustenido, ficaria assim, né? Então é simétrico, é interessante nesse sentido. Só tem uma das 4 escalas que não obedece essa regra de simetria. Então vamos ver em cada uma das 4 escalas como que fica, como que a gente preenche essas interrogações. Eu escolhi primeiro a escala de Minho, onde a gente colocaria então aqui 1 tom e meio acima de Dó, seria a primeira nota a gente preencher, né? Aí a gente tem Fá e Sol que estão sempre ali, como a gente falou em todas as 4, e aqui a gente colocaria 1 tom e meio também acima de Sol. Então, né, essas são as notas que são as notas de base presentes na shakuhachi, quando a gente não está fazendo nem meri, nem preenchendo, tapando parcialmente os furos, a gente está só fechando ou abrindo eles completamente, né? E como eu falei, vocês veem aqui a simetria, né? Se a gente preenche 3 aqui, preenche 3 lá, aqui tem um intervalo de 1 tom e meio, aqui tem um intervalo de 1 tom e meio, né? Na segunda escala, eu sublinhei aqui o que muda em relação à escala de Minho. Então, se a escala de Minho era assim, só muda a primeira interrogação, que a gente vai preencher não mais com essa nota, mas sim com essa. Então ficaria assim. Essa é a única das 4 que não tem simetria, né? E ela é muito semelhante à terceira escala, onde a gente também vai fazer só uma mudança. Então, em relação à escala Insen,
a escala Miyakobushi só pega esta nota e traz para cá também. Então, se para sair da escala de Minho a gente saía daqui e baixava um tom essa nota, agora a gente pega essa nota e baixa um tom também. Então a gente volta a ter simetria. E o interessante é que as escalas de Miyakobushi em 100, elas são utilizadas muitas vezes, em muitas músicas, não necessariamente em todas, em conjunto uma com a outra. Então, quando a gente está subindo a melodia, a gente pode usar em 100, e quando a gente está descendo a melodia, a gente pode usar Miyakobushi. Como em Rokudan, né, para Koto, onde a gente tem então, ao subir a melodia a gente usa em 100 e para descer a gente usa Miyakobushi. Miyakobushi se a gente tocar só ela, é como fica realmente a escala utilizada na afinação Hirajoshi, em Kumoijoshi também, né? Então, se no Shakuhachi, na sua forma natural, a gente tem a escala de Minyo, no Koto, nas afinações principais, mais comuns, na sua forma natural, então a gente tem Miyakobushi. E, por último, a gente tem a escala de Ryukyu, né, de Okinawa, onde a gente também tem simetria, né? Então, se na escala de Minyo a gente tem essas notas, a gente vai simplesmente fazer um sustenido nas duas interrogações, certo? Então, em vez de preencher aqui com 3 e 3, a gente vai fazer um semitom acima, né? Então, ficaria... certo? Essa escala, obviamente, ela é menos utilizada do que as outras na música tradicional japonesa. Daria pra gente dizer que existe uma quinta escala, só que na verdade ela é simplesmente uma inversão. Ela é a primeira, ela é a escala de Minyo, só que se a gente tiver o sawari do shamisen, por exemplo, em vez de estar aqui no dó, se estiver aqui, né, seria a escala de Ritsu, mas eu não considero, assim, fins de simplificação didática, não seria uma escala diferente, porque são exatamente as mesmas 5 notas, né, os mesmos intervalos, o mesmo padrão, só que a nota de base seria esta em vez de ser Dó. Né? Então eu considero seria somente uma inversão, assim como nas escalas ocidentais a gente tem a escala relativa menor da escala maior. Elas são as mesmas notas, mesmos intervalos, só muda qual que é o ponto de partida, né? E para finalizar, eu gostaria de mostrar um breve exemplo de que a gente tem como misturar, né? E muitas vezes a música tradicional japonesa misturava e mistura mais de uma escala, não só em 100 Miyakobushi, mas às vezes até Minyo, Miyakobushi e outras combinações. Então, por exemplo, uma música, um trechinho breve inicial de uma música do teatro Bunraku, da peça Kanjin Shō, né? A gente teria então também com o sawari em dó, a gente teria mais ou menos essa melodia que começa com uma escala de Minyo e depois passa para Miyakobushi. Então ela faz assim. Até aqui ela é uma escala de Minyo e agora ela passa a ser Miyakobushi. Então ela fica... Tentem prestar atenção nas músicas que vocês já tocam, que ouvem, né, para perceber essas nuances, quando que modula de uma escala para outra, perceberem qual que é a escala principal de uma música que permanece sempre naquela, ou se realmente modula, né, e vocês vão perceber que existe muita coisa interessante nesses padrões aí para a gente estudar. Valeu!